gigantes com cristas, garras e formas que desafiam a imaginação. Eles reinaram na Terra por milhões de anos, mas muitos de seus nomes ainda são desconhecidos pela maioria das pessoas. Enquanto alguns poucos, como o Tiranossauro Rex, Tricerátopo ou Velociraptor se tornaram ícones culturais, uma enorme variedade de espécies permaneceu fora dos holofotes. Hoje, vamos voltar no tempo para conhecer 10 dinossauros que você provavelmente nunca ouviu falar. Criaturas reais, documentadas pela ciência, mas ofuscadas pelos colossos mais famosos. Prepare-se para explorar formas de vida que desafiam nossa compreensão do passado. Esses dinossauros existiram, e agora é hora de conhecê-los. Nos desertos escaldantes que hoje formam o deserto de Gobi, na Mongólia, paleontólogos encontraram os restos de um animal que desafiou tudo o que se sabia sobre dinossauros até então. O Therizinosaurus, um terópode do período Cretáceo, viveu há aproximadamente 70 milhões de anos. Media cerca de 10 metros de comprimento e podia pesar até 5 toneladas. Mas o que realmente o diferenciava era o comprimento de suas garras. Estruturas ósseas que ultrapassavam 1 metro. As maiores garras conhecidas de qualquer animal terrestre. Durante décadas, os primeiros fósseis confundiram os cientistas. Sem crânio, apenas com membros anteriores enormes e curvos, alguns chegaram a sugerir que se tratava de uma tartaruga gigante. Só muito mais tarde, com fósseis mais completos, foi possível compreender que o Therizinosaurus era, na verdade, um dinossauro herbívoro bípede. Sua cabeça pequena, pescoço longo e corpo coberto por penas primitivas indicam um parentesco com os terópodes, o mesmo grupo que inclui o T-Rex, mas com hábitos alimentares completamente diferentes. O ambiente em que ele viveu era uma planície semiárida com vegetação densa, onde provavelmente se alimentava de folhas, brotos e frutos altos. Suas garras enormes poderiam ser usadas para puxar galhos em direção à boca, ou como defesa contra predadores. É um exemplo fascinante de especialização dentro de um grupo geralmente associado ao predatismo. A imagem desse animal deslocando-se lentamente por entre arbustos altos, levantando poeira vermelha a cada passo e estendendo suas garras para alcançar vegetação elevada, é poderosa. É um lembrete de que nem todo gigante era predador e de que a evolução produz formas inesperadas quando o ambiente exige soluções criativas. No extremo sul da atual Argentina, onde hoje os ventos gelados da Patagônia percorrem planícies desoladas, os fósseis revelam um passado completamente diferente. Há cerca de 97 milhões de anos, essa região era coberta por florestas úmidas e rios largos, habitat de um dos maiores carnívoros já identificados, o Mapusaurus. Pouco conhecido fora dos círculos científicos, este predador rivalizava em tamanho com o próprio Tiranossauro Rex, podendo atingir até 12 metros de comprimento. O Mapusaurus fazia parte da família dos Carcharodontosaurideus, grupo de terópodes, gigantes com crânios longos, mandíbulas poderosas e dentes serrilhados ideais para cortar carne em grandes quantidades. Seu nome significa lagarto da terra, derivado da língua Mapuche, em homenagem à região onde foi descoberto. Diferente do T-Rex, que caçava sozinho, há fortes indícios de que o Mapusaurus vivia e caçava em grupo, comportamento raro entre dinossauros carnívoros. Restos fósseis de pelo menos 7 indivíduos foram encontrados juntos, em diferentes estágios de crescimento. Essa descoberta levou paleontólogos a sugerirem que o Mapusaurus poderia ter adotado estratégias de caça cooperativa, o que teria permitido derrubar presas extremamente grandes, como os titanossauros, dinossauros, herbívoros de mais de 30 metros. Visualmente, o Mapusaurus impressionava. Com seu corpo musculoso,
pernas longas adaptadas para a corrida e uma cabeça ornamentada com cristas ósseas acima dos olhos, era um caçador adaptado ao topo da cadeia alimentar. Seus olhos voltados para frente indicam uma boa percepção de profundidade, útil tanto para caçar quanto para se movimentar com precisão em terreno irregular. Hoje, os paleontólogos continuam escavando camadas geológicas da Patagônia em busca de novas pistas. O que já se sabe é que o Mapusaurus foi um dos maiores carnívoros de todos os tempos, mas, por ter vivido em um continente separado e sido descoberto mais recentemente, permanece fora do imaginário popular. Conhecer sua história é ampliar nossa visão sobre o que realmente significava ser um predador durante o Cretáceo. Em uma região que hoje corresponde ao deserto do Níger, no norte da África, os paleontólogos descobriram um dinossauro que redefine o conceito de especialização aquática entre os gigantes terrestres. Estamos falando do Ouranosaurus, um herbívoro incomum que viveu há aproximadamente 110 milhões de anos, durante o período Cretáceo inferior. Com cerca de 7 metros de comprimento e pesando entre 2 a 4 toneladas, esse dinossauro não chama a atenção por seu tamanho, mas por sua aparência singular. A característica mais marcante do Ouranosaurus era uma vela neural ao longo de suas costas, sustentada por espinhas alongadas que partiam da coluna vertebral. Essa estrutura podia atingir quase 1,5 metro de altura e provavelmente tinha múltiplas funções. Alguns cientistas acreditam que servia para regular a temperatura corporal, funcionando como um radiador biológico. Outros sugerem que era usada para exibição visual, como forma de comunicação ou intimidação entre membros da mesma espécie. Seu corpo era esguio e alongado, com membros anteriores mais curtos do que os traseiros, indicando que era bípede em velocidade, mas capaz de caminhar sobre 4 patas ao se alimentar. A cabeça alongada e estreita, com bico semelhante ao de um pato, sugere que se alimentava de vegetação macia à beira de lagos e rios, talvez até submergindo parcialmente o corpo para alcançar plantas aquáticas, um comportamento raramente atribuído aos dinossauros herbívoros tradicionais. O ambiente onde o Ouranosaurus viveu era úmido e quente, com extensas áreas alagadas, margens pantanosas e florestas tropicais rasas. A presença de fósseis de peixes, tartarugas e crocodilianos próximos aos seus restos indica que ele dividia esse habitat com uma fauna aquática densa, adaptando-se a uma vida parcialmente anfíbia. Isso faz dele uma exceção entre os ornitópodes, grupo de herbívoros geralmente terrestres. Apesar de sua aparência distinta e da riqueza de dados sobre seu esqueleto, o Ouranosaurus raramente é lembrado entre os dinossauros mais conhecidos. Seu nome, que significa lagarto corajoso, é pouco citado fora da paleontologia africana. No entanto, ele representa uma importante peça no quebra-cabeça da diversidade dos dinossauros herbívoros. Um animal que, apesar de não ostentar chifres ou blindagem, sobreviveu com uma combinação de adaptação, discrição e aparência incomum. Nas formações rochosas do estado de Utah, nos Estados Unidos, foi encontrado um dinossauro que intriga os cientistas pela combinação de características primitivas e avançadas. Seu nome é Notronichus, e ele viveu há cerca de 92 milhões de anos, embora pertença ao grupo dos terópodes, os mesmos que deram origem aos grandes predadores como o T-Rex. O Notronichus surpreende por ser um terópode herbívoro, com aparência e comportamento muito diferentes dos seus parentes, mais conhecidos, medindo entre 4 e 6 metros de comprimento e pesando em torno de 1 tonelada. O Notronichus apresentava uma postura bípede, pescoço longo e crânio pequeno com bico na extremidade. Mas
O que mais chama a atenção são seus braços longos e fortes, com 3 garras curvas de cerca de 30 centímetros em cada mão. Essas garras, embora lembrassem as de um predador, eram utilizadas para puxar ramos e rasgar vegetação, não para atacar. Seu corpo era coberto por uma plumagem densa, uma característica compartilhada com vários terópodes desse período. Acredita-se que essas penas tinham função tanto de isolamento térmico quanto de exibição visual, talvez para atrair parceiros ou intimidar rivais. Seus dentes pequenos e fracos reforçam a ideia de uma dieta baseada em folhas, brotos e frutos, confirmando seu modo de vida herbívoro. O ambiente onde o Notronicus viveu era uma planície costeira quente, com rios trançados, vegetação exuberante e grande biodiversidade. Compartilhava esse ecossistema com crocodilos primitivos, pequenos mamíferos e dinossauros maiores, sendo um dos poucos do seu tipo adaptado a um nicho de alimentação mais seletiva e especializada. Descoberto apenas recentemente, nos anos 2000, o Notronicus ajudou os paleontólogos a entender melhor a família dos terizinossauros, um grupo que quebrou a regra de que todo terópode era carnívoro. Ele representa um elo importante entre os predadores do passado e os dinossauros que, mais tarde, dariam origem às aves. Além disso, sua postura corporal, plumagem e hábitos incomuns o colocam entre os dinossauros mais distintos do hemisfério norte. Mesmo que ainda pouco conhecido do público geral, o Notronicus oferece um exemplo claro de como a evolução pode seguir caminhos inesperados, produzindo criaturas que, embora descendam de carnívoros ferozes, escolhem uma vida silenciosa entre folhas e galhos. Em uma região hoje dominada pela vegetação árida da Romênia, durante o final do período Cretáceo, um dinossauro pequeno e resistente ocupava um ambiente insular completamente distinto dos grandes ecossistemas continentais. Seu nome é Magyarosaurus, e ele se destaca não pelo gigantismo, mas por ser um dos poucos exemplos comprovados de nanismo insular entre os saurópodes, os maiores dinossauros conhecidos da Terra. O Magyarosaurus pertence ao grupo dos titanossauros, normalmente caracterizado por espécies com mais de 20 metros de comprimento. No entanto, esse dinossauro romeno media apenas cerca de 6 metros e pesava entre 900 quilos a 1 tonelada. Dimensões modestas para um parente distante dos colossais, argentinos e africanos. Essa diferença drástica de tamanho é atribuída às condições ecológicas de seu habitat. Ele viveu em uma ilha pré-histórica, onde os recursos eram limitados e o espaço restrito. A teoria do nanismo insular, comum em biologia evolutiva, explica que animais de grande porte isolados em ilhas tendem a diminuir de tamanho ao longo das gerações, como forma de se adaptarem à escassez de alimento e espaço. O Magyarosaurus é uma das provas fósseis mais sólidas dessa teoria, com ossos que mostram crescimento lento e estruturas compactas, compatíveis com indivíduos adultos de porte reduzido. Seu corpo era proporcional ao de outros titanossauros. Pescoço longo, cauda extensa e patas grossas em formato de pilar. No entanto, seu esqueleto leve e sua baixa estatura o tornavam mais ágil em terrenos montanhosos e florestas densas. Acredita-se que se alimentava de vegetação rasteira, como samambaias e cicadáceas, em áreas úmidas próximas a rios e lagos. Além de herbívoro, o Magyarosaurus provavelmente contava com defesas passivas contra predadores, como placas ósseas incorporadas à pele, uma característica rara, mas documentada em alguns titanossauros. Como a ilha onde viveu não abrigava grandes carnívoros, essa blindagem natural pode ter sido suficiente para protegê-lo de ameaças menores. A descoberta desse dinossauro na Europa Oriental trouxe à tona a ideia de que nem todos os saurópodes foram gigantes imponentes.
Alguns, como o Magyarosaurus, seguiram um caminho evolutivo oposto, provando que a sobrevivência também pode depender da redução e da adaptação. Em vez de dominar pela força, ele persistiu pela eficiência. Uma lição evolutiva escrita em ossos de pedra, em uma antiga ilha esquecida. Nas profundezas do que hoje é o Marrocos, paleontólogos fizeram uma das descobertas mais impressionantes do continente africano. O Deltadromeus agilis, um dinossauro carnívoro que viveu há aproximadamente 95 milhões de anos durante o Cretáceo Médio. Embora pouco conhecido fora da comunidade científica, o Deltadromeus revela uma combinação singular de agilidade, velocidade e adaptação que o diferencia de outros predadores do seu tempo. Com cerca de 8 metros de comprimento e peso estimado, entre 1 e 2 toneladas, esse terópode apresentava um corpo esguio, pernas extremamente longas e cauda rígida que funcionava como estabilizador durante a corrida. O próprio nome Deltadromeus significa corredor do delta, uma referência à provável agilidade desse dinossauro em terrenos alagadiços, como os deltas de rios que cruzavam o norte da África naquela época. Ao contrário dos grandes carnívoros robustos, como o Carcharodontosaurus ou o T-Rex, o Deltadromeus não dependia de força bruta. Sua anatomia sugere que era um caçador veloz, com capacidades motoras semelhantes às de um avestruz moderno. As pernas traseiras, delgadas e longas, indicam que ele poderia alcançar velocidades notáveis, permitindo-lhe perseguir presas rápidas ou escapar de predadores maiores. Seu crânio ainda é pouco conhecido, mas fósseis dos membros e da pelve revelam proporções incomuns entre os terópodes da região. Acredita-se que sua dieta incluía pequenos vertebrados, talvez até ovos ou animais feridos, o que o posiciona como um predador oportunista no ecossistema complexo do norte africano, uma área que na época abrigava diversos outros gigantes, como o Spinosaurus e o Barrariasaurus. O ambiente onde viveu o Deltadromeus era quente e úmido, com grandes zonas de pântanos, canais de água doce e vegetação densa. A presença de uma fauna extremamente diversificada levou os cientistas a apelidarem essa região de Serengeti do Cretáceo, tamanha a variedade de espécies que coexistiam. Apesar de suas características marcantes, o Deltadromeus permanece obscurecido por predadores mais famosos da mesma época. No entanto, ele representa uma vertente diferente da evolução carnívora. Não a da força, mas a da leveza, velocidade e eficiência. Um corredor solitário em uma terra de gigantes, adaptado para sobreviver na margem entre o pântano e a velocidade. Em regiões hoje ocupadas pelo sul da Inglaterra, os fósseis revelam a presença de um predador peculiar, que viveu há cerca de 130 milhões de anos, durante o Cretáceo Inferior. Seu nome é Baryonyx walkeri, um dinossauro que se destacou por seu focinho alongado e hábitos alimentares aquáticos, lembrando em muitos aspectos os crocodilos modernos. Apesar de ser um terópode carnívoro, o Baryonyx rompe com a imagem tradicional de um predador terrestre, oferecendo uma visão única sobre a diversidade ecológica dos dinossauros. Com cerca de 9 metros de comprimento e peso estimado entre 1,5 e 2 toneladas, o Baryonyx era um animal robusto, mas com proporções esguias. Seu crânio estreito e alongado lembrava o de um gavial, um crocodiliano atual, e era repleto de dentes cônicos e finos, ideais para segurar presas escorregadias como peixes. Essa morfologia, somada à presença de garras curvas de mais de 30 centímetros em seus membros anteriores, sugere que ele era um caçador adaptado a ambientes aquáticos. A confirmação de sua dieta veio com uma descoberta extraordinária. Restos fossilizados de peixes foram encontrados em sua cavidade abdominal, junto com escamas parcialmente digeridas.
Isso forneceu uma das raras evidências diretas da alimentação de um dinossauro. Acredita-se que o Baryonyx vivesse próximo a rios, lagos e áreas pantanosas, onde provavelmente capturava peixes grandes e também se alimentava de carniça quando disponível. Seu corpo era semiaquático, com patas fortes e cauda longa que ajudava no equilíbrio e na locomoção em terrenos alagados. Estudos recentes sugerem que ele podia entrar na água para capturar presas, embora provavelmente não nadasse com tanta habilidade quanto o Spinosaurus, um parente mais adaptado à vida aquática. A descoberta do Baryonyx foi feita em 1983 por um amador no condado de Surrey e revolucionou a forma como os cientistas entendem os terópodes carnívoros. Ele foi o primeiro espinosaurídeo descoberto em solo europeu e abriu caminho para a identificação de outros dinossauros piscívoros, antes considerados improváveis. Apesar de não ter atingido o status popular de outros predadores, o Baryonyx é um marco importante na paleontologia por desafiar estereótipos sobre o comportamento dos dinossauros carnívoros. Ele mostra que, assim como nos ecossistemas atuais, a especialização era uma chave para a sobrevivência, até mesmo entre os gigantes do passado. No cenário desértico que hoje cobre partes do estado do Novo México, nos Estados Unidos, um dinossauro peculiar viveu há cerca de 83 milhões de anos. Seu nome é Zuniceratops christopheri, e ele representa um elo crucial na evolução dos dinossauros com chifres. Pequeno, discreto e muitas vezes esquecido entre os grandes ceratopsídeos, como o Tricerátopo, o Zuniceratops é importante por ser um dos primeiros dinossauros conhecidos a exibir chifres frontais, um traço que mais tarde se tornaria marca registrada do grupo. Esse herbívoro media cerca de 3,5 metros de comprimento e pesava aproximadamente 200 quilos. Comparado aos seus descendentes mais robustos, era esguio e leve. Seu crânio exibia 2 chifres relativamente curtos sobre os olhos e uma pequena aba óssea na parte de trás da cabeça, chamada de folho. Ao contrário de outros ceratopsídeos posteriores, o Zuniceratops ainda possuía um número menor de ossificações no folho, indicando uma fase intermediária entre formas primitivas e especializadas. Descoberto na década de 1990, seu nome homenageia a nação Zuni, povo nativo da região onde os fósseis foram encontrados. Ele viveu em uma paisagem composta por florestas abertas, rios rasos e áreas de vegetação densa, onde provavelmente vivia em grupos, se alimentando de cicadáceas, samambaias e plantas com flores. Seus dentes em baterias dentárias, fileiras empilhadas, que se renovavam ao longo da vida, permitiam processar material vegetal fibroso com eficiência. A posição do Zuniceratops na árvore evolutiva dos dinossauros é significativa. Ele representa um estágio de transição entre os ceratopsianos mais antigos da Ásia e os gigantes, como o Tricerátopo, que dominaram a América do Norte no final do Cretáceo. Isso sugere que o grupo migrou e evoluiu conforme as condições ambientais mudavam, adaptando-se a diferentes nichos ecológicos ao longo do tempo. Apesar de seu tamanho modesto e aparência menos impressionante, o Zuniceratops mostra como a evolução opera em etapas. Seus chifres, ainda curtos, e sua estrutura corporal intermediária revelam o caminho gradual pelo qual os dinossauros se diversificaram. Em vez de um salto brusco, a transformação dos ceratopsídeos foi construída sobre adaptações lentas e eficientes. E o Zuniceratops foi um dos primeiros a trilhar esse caminho. Nas margens de antigos sistemas fluviais da Austrália, um dinossauro adaptado ao clima quente e seco deixou marcas que ainda hoje desafiam os paleontólogos. Seu nome é Minmi paravertebra, e ele representa um dos poucos dinossauros blindados
conhecidos do hemisfério sul. Descoberto em Queensland, esse pequeno herbívoro viveu há cerca de 119 milhões de anos e é notável por sua estrutura corporal compacta e armadura defensiva incomum. O Minmi media aproximadamente 3 metros de comprimento e pesava entre 250 e 300 quilos. Embora fizesse parte do grupo dos anquilosaurídeos, famosos por seus corpos baixos e caudas em forma de massa, o Minmi se destacava por apresentar fileiras de ossos paralelos às vértebras, um traço que lhe rendeu o nome paravértebra. Essas estruturas forneciam proteção adicional sem comprometer tanto a mobilidade, permitindo que o animal fosse mais ágil do que seus parentes mais pesados. O corpo do Minmi era revestido por placas dérmicas chamadas osteodermas, além de espinhos laterais que ajudavam a dissuadir predadores. Sua postura baixa e membros curtos o tornavam eficaz em ambientes com vegetação rasteira, onde se alimentava de samambaias, folhas e brotos. Seu crânio pequeno e bico afiado permitiam arrancar plantas com precisão, enquanto os dentes em forma de folha processavam o alimento rapidamente. O ambiente australiano da época era diferente do que se imagina hoje. Com clima mais ameno e vegetação abundante, a região era composta por florestas abertas, pântanos e rios trançados. O Minmi compartilhava esse habitat com outros herbívoros e predadores locais, mas sua blindagem natural fornecia uma vantagem defensiva rara. Em vez de fugir, provavelmente se mantinha imóvel quando ameaçado, confiando na proteção de suas placas e espinhos. A descoberta do Minmi foi importante não apenas por sua anatomia, mas por expandir o entendimento da distribuição geográfica dos anquilosaurídeos. Por muito tempo, acreditava-se que esses dinossauros eram exclusivos do hemisfério norte. O Minmi provou que linhagens blindadas também prosperaram em Gondwana, o antigo supercontinente do sul. Embora raramente mencionado fora de círculos científicos, o Minmi paravertebra é uma peça fundamental na compreensão da evolução dos dinossauros defensivos. Ele mostra que, mesmo em lugares isolados e distantes, a natureza desenvolveu soluções eficientes contra os perigos do mundo pré-histórico, combinando tamanho reduzido com armadura robusta, em um cenário onde cada detalhe contava para sobreviver. Na vastidão pré-histórica do atual Uzbequistão, um dinossauro peculiar percorreu as margens de rios e planícies há cerca de 90 milhões de anos. Seu nome é Ulugbegsaurus uzbequistanensis, e ele representa uma descoberta recente que preenche uma lacuna importante no registro fóssil da Ásia Central. Com aproximadamente 8 metros de comprimento, esse terópode carnívoro foi identificado como o principal predador de seu ecossistema, uma informação que alterou significativamente a compreensão da hierarquia ecológica da região naquela época, antes da descoberta do Ulugbegsaurus. Acreditava-se que os abelissaurídeos, dinossauros carnívoros menores, dominavam esse território. No entanto, fragmentos de mandíbula e dentes robustos revelaram um predador de grande porte, pertencente ao grupo dos Carcharodontosaurídeos, a mesma linhagem de gigantes como o Giganotosaurus e o Mapusaurus. Isso sugere que a presença desses grandes predadores era mais ampla do que se imaginava, estendendo-se por regiões até então mal documentadas. O Ulugbegsaurus teria caçado grandes herbívoros como os hadrossauros e os titanossauros locais, utilizando mandíbulas fortes e dentes serrilhados para rasgar carne com eficiência. Com estrutura corporal ágil e membros traseiros longos, era capaz de percorrer longas distâncias atrás de presas ou patrulhar áreas extensas em busca de oportunidades de caça. O ambiente onde viveu era composto por rios entrelaçados, vegetação densa nas margens e um clima tropical úmido.
Essa região fazia parte de um corredor biológico que conectava a Europa e a Ásia, permitindo a circulação e diversificação de várias linhagens de dinossauros. A descoberta desse predador reforça a ideia de que o território da Ásia Central foi um importante ponto de dispersão de espécies durante o Cretáceo. O nome Ulugh-Begsaurus homenageia Ulugh Beg, astrônomo e matemático do século XV, que viveu na região de Samarcanda. É uma referência apropriada para um dinossauro que, assim como seu homônimo, trouxe luz a um campo antes mal compreendido. Com essa descoberta, os paleontólogos reforçam que ainda há muito a ser revelado sobre os dinossauros de regiões menos exploradas. O Ulugh-Begsaurus, apesar de pouco conhecido do público, é um símbolo da expansão do conhecimento paleontológico e do fato de que, mesmo após séculos de escavações, a história dos gigantes da Terra continua sendo escrita.